Você passa por eles todos os dias. As pessoas invisíveis, aquelas que esvaziam o lixo, limpam o chão, desaparecem no fundo. Você acha que conhece a história delas? Mas e se a pessoa que limpa o sangue do chão souber mais sobre salvar vidas do que o médico que segura o bisturi? Em 2024, em um caótico hospital de veteranos em Seattle, uma zeladora chamada Evelyn fez o impensável. Quando o coração de um jovem soldado parou e os cirurgiões congelaram, ela não apenas chamou ajuda, mas pegou a lâmina. Esta é a história da heroína oculta que quebrou todas as regras para pagar uma dívida aos mortos. Você não vai acreditar quem ela realmente era. O cheiro do hospital de veteranos St. Jude era uma mistura específica de limpador com aroma de pinho, café velho e desespero. Era o tipo de cheiro que se instalava nos poros e se recusava a sair, não importava quantos banhos você tomasse. Evelyn Cross ajustou o aperto no cabo do esfregão com os nós dos dedos brancos. Ela tinha 42 anos, embora os fios grisalhos em seu coque desarrumado e as rugas profundas ao redor dos olhos a fizessem parecer 10 anos mais velha. Para a equipe do St. Jude, ela era apenas Evie, a mulher que limpava o vômito na sala de espera, a mulher que esvaziava as lixeiras de resíduos biológicos sem reclamar, a mulher que nunca fazia contato visual. "Ei, você esqueceu um lugar!" Uma voz gritou. Evelyn não se abalou. Ela conhecia a voz. Dr. Greg Sterling, 35 anos, formado em uma universidade de prestígio e com arrogância suficiente para encher toda a ala de trauma. Ele era o cirurgião plantão no turno da noite. Um homem que tratava as enfermeiras como garçonetes e os funcionários da limpeza como móveis. Evelyn moveu lentamente o esfregão sobre a marca de arranhão no linóleo. "Entendi, doutor", murmurou ela com a voz rouca. "Certifique-se disso. Temos uma noite frenética pela frente. Não quero escorregar na sua incompetência enquanto tento salvar vidas." Sterling sorriu com desdém, ajeitando seu jaleco branco imaculado antes de empurrar as portas duplas do pronto-socorro. Evelyn o observou partir, estreitando ligeiramente os olhos. Se ele soubesse. Ela empurrou o carrinho de balde em direção ao armário de suprimentos, arrastando ligeiramente a perna esquerda. Uma lembrança de um IED à beira da estrada fora de Kandahar em 2018. A dor era uma companheira constante, um rugido surdo em seu quadril que aumentava sempre que chovia. Mas ela não tomava nada para aliviar. A dor a mantinha com os pés no chão. Ela a lembrava porque estava ali, escondida à vista de todos, esfregando o chão no mesmo sistema que a havia mastigado e cuspido. No armário de suprimentos, Evelyn desabou sobre uma pilha de caixas de papelão. Ela tirou um caderno de couro gasto do bolso de seu macacão azul grande demais. Ele estava cheio de nomes, datas, dosagens, procedimentos. Não era um diário, era um registro. Nos últimos 6 meses, Evelyn estava observando. Ela percebeu que a senhora Gable, na cama 4, estava recebendo a dosagem errada de heparina. Ela percebeu que as áreas esterilizadas na sala de trauma 2 estavam sendo comprometidas por estagiários preguiçosos. Ela percebia tudo porque ninguém percebia ela. E vi. Ela empurrou o caderno para longe e se levantou, pegando um borrifador. "Aqui, Sarah." Sarah Jenkins, a enfermeira-chefe da sala de trauma, enfiou a cabeça pela porta. Sarah era o único ponto positivo nesse purgatório. Ela mesma era uma veterana, uma ex-médica da Força Aérea que realmente se importava. A cafeteira na sala de descanso explodiu. Mais uma vez, Sarah suspirou, soprando um fio de cabelo do rosto. "E acabamos de receber uma ligação. Evacuação médica a caminho. 3 Humvees envolvidos em um acidente de treinamento em Lewis McCord. Vai ser um banho de sangue." "Eu cuido do café", disse Evelyn, mantendo a cabeça baixa. "Você está bem, Evie? Você parece pálida." Sarah fez uma pausa, olhando para a zeladora com preocupação genuína. "É só a fumaça." Evelyn mentiu. "Vá, prepare-se para a chegada." Enquanto Sarah saía correndo, os alto-falantes acima dela começaram a funcionar. Código azul. Trauma 1. Tempo estimado de chegada. 2 minutos. Múltiplas lesões graves por esmagamento. Do Dr. Sterling para trauma 1. Evelyn sentiu aquela coceira familiar nos dedos, o peso fantasma de um bisturi, a adrenalina que costumava definir sua existência. Ela fechou os olhos e respirou fundo. "Você está morta", disse a si mesma. Major Evelyn Cross, chefe de cirurgia de trauma, MISUI e a divisão aerotransportada, morreu naquela investigação há 4 anos. Você é apenas Evie. Você limpou o chão. Mas enquanto as sirenes soavam lá fora, ficando cada vez mais altas, abafando o zumbido do hospital,
Evelyn sabia que aquela noite seria diferente. O ar parecia pesado, carregado. Ela pegou seu balde e saiu para o corredor, bem quando as portas duplas se abriram. O caos que se seguiu era uma coreografia que ela conhecia melhor do que os próprios batimentos cardíacos. Paramédicos gritando sinais vitais, enfermeiras cortando uniformes, o cheiro metálico de sangue no ar. Homem, 22 anos, traumatismo contuso no peito, pressão arterial 60/40 e caindo, gritou um paramédico montado na maca enquanto realizava compressões. Evelyn se pressionou contra a parede para deixar a multidão passar. Quando a maca passou voando, ela teve um vislumbre do rosto do soldado. Ele era jovem, assustadoramente jovem, e estava se afogando em seu próprio sangue. Ela olhou para a sala de trauma. O Dr. Sterling estava lá gritando com uma enfermeira porque sua playlist favorita não estava conectando ao alto-falante Bluetooth. Prioridades, gritou a médica Sarah, conectando o paciente aos monitores. Ele está entrando em colapso. Evelyn não se moveu. Ela não conseguia. Ela olhou para o monitor visível através das portas de vidro. O ritmo estava irregular. Taquicardia ventricular. Ele precisa de uma toracotomia. Evelyn pensou, o diagnóstico surgindo instantaneamente em sua mente. O pericárdio dele está se enchendo de sangue. Ele está com tamponamento cardíaco. Se Sterling não drenar em 60 segundos, aquele garoto está morto. Ela agarrou o cabo da esfregona, os nós dos dedos ficando brancos novamente. Não faça isso, Evie. Fique nas sombras. Mas então o soldado na mesa virou a cabeça. Através da dor, através do choque, seus olhos fixaram-se nos dela através do vidro. Era um olhar que ela tinha visto milhares de vezes na poeira do Afeganistão. Um olhar que dizia, ajude-me. Evelyn largou o esfregão. O barulho do cabo do esfregão batendo no chão ecoou como um tiro, mas ninguém ouviu por causa dos monitores gritando. Dentro da sala de trauma 1, o Dr. Sterling estava em pânico. Ele não demonstrava. Seu narcisismo não permitia. Mas Evelyn podia ver os sinais reveladores, o leve tremor em suas mãos, o brilho de suor em seu lábio superior. Ele estava hesitando. Não consigo sentir o pulso, gritou Sarah, com as mãos voando pelo carrinho de emergência. A pressão está caindo. Sterling, faça alguma coisa. Estou avaliando, respondeu Sterling, olhando para a tela do ultrassom, que estava obscurecida pelo brilho. Acho que é pneumotórax. Me dê uma agulha. Calibre 14. Não, sussurrou Evelyn do corredor. Ela deu um passo à frente. Descompressão com agulha, ordenou Sterling. Ele enfiou a agulha no peito do soldado, um silvo de ar, mas os sinais vitais não melhoraram. Na verdade, o monitor cardíaco começou a emitir um tom de alerta de linha reta. Não está funcionando. Ele está entrando em parada cardíaca, gritou Sarah, começando as compressões. Droga! Sterling jogou a agulha em uma bandeja. Pegue as pás de desfibrilador. Carregue a 200. Você não pode dar choque em um tamponamento, seu idiota. Evelyn resmungou baixinho. O líquido ao redor do coração estava apertando-o até a morte. Eletricidade não resolveria um problema de encanamento. O garoto precisava de um buraco no peito, e precisava agora. Evelyn olhou ao redor. O corredor estava vazio. O segurança estava nas máquinas de venda automática. Ela caminhou. Não correu. Correr chamaria a atenção. Ela caminhou com o passo decidido e assustador de um oficial comandante. Ela empurrou as portas duplas da sala de trauma 1. Saia. Sterling gritou sem levantar os olhos, presumindo que fosse um auxiliar confuso. Limpe a sala. Evelyn o ignorou. Ela caminhou direto para a bandeja de instrumentos. Seus olhos examinaram as ferramentas de metal. Bisturi, espalhador de costelas, pinças. Eu disse, saia. Sterling ficou com o rosto vermelho. Você é o zelador, está louco? Saia da minha sala antes que eu peça a segurança para jogá-lo pela janela. Ele tem tamponamento cardíaco, disse Evelyn. Sua voz estava diferente agora. O tom rouco havia sumido. Era fria, clara e autoritária. Olhe para a distensão da jugular. Olhe para a pressão de pulso estreita antes de ele entrar em colapso. Você perdeu isso. Sterling piscou, atordoado pela audácia. Com licença, saia da frente, disse Evelyn. Ela não pediu. Segurança! Gritou Sterling. Tirem essa mulher louca daqui. 2 auxiliares apareceram na porta, hesitantes. Ele vai morrer se você não abri-lo, disse Evelyn, olhando nos olhos de Sarah. Sarah, olhe para o monitor. Atividade elétrica, mas sem pulso. PA. É tampernard. Se você der outro choque, vai apenas cozinhar um cadáver. Sarah olhou para o monitor, depois para Evelyn. Ela viu algo nos olhos da zeladora. Não era loucura, era competência. Dr. Sterling,
disse Sarah com urgência. Ela pode estar certa. As veias do pescoço dele. Eu sou o cirurgião aqui. Sterling rugiu, agarrando as pás do desfibrilador. Desligar. Bip. Bip. Não. Evelyn se lançou. Ela não empurrou o médico. Ela usou um movimento combativo militar preciso, segurando seu pulso e afastando as pás do peito do paciente. Sterling gritou, deixando cair as pás. Você está demitida. Você está presa. Sterling gritou, recuando, segurando o pulso. Segurança, prendam-na! Os auxiliares entraram correndo, agarrando Evelyn pelos braços. Me soltem! Evelyn lutou. Mas eles eram homens grandes. Ele está morrendo. Olhem para ele. Levem-na embora. Sterling agora tremia, mais de raiva do que de medo, e atacou com as pás novamente. Enquanto os auxiliares arrastavam Evelyn para trás, o corpo do paciente teve uma convulsão violenta. Esperem! Uma voz soou da porta. Todos congelaram. Parado ali, apoiado em uma bengala, estava um homem mais velho em um terno civil, mas com uma postura que gritava militar. Era o general Arthur Hayes. O administrador do hospital estava encolhido atrás dele. Aquele soldado, disse o general, apontando com um dedo trêmulo para a mesa. É meu filho. A sala ficou em silêncio sepulcral. General, por favor, gaguejou Sterling, colocando sua melhor cara de pesar. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas seu filho sofreu ferimentos graves. Precisamos esvaziar a sala para prosseguir. O general ignorou Sterling. Ele olhou para Evelyn, que ainda estava sendo segurada pelos auxiliares. Ele olhou para seu macacão azul sujo, seus cabelos grisalhos, seus olhos desesperados. Então ele olhou para as mãos dela. Evelyn parou de lutar. Ela olhou diretamente para o general. General Hayes, seu filho está se afogando em seu próprio sangue. Este homem está tratando um pulmão colapsado. Se ele não cortar o pericárdio nos próximos 30 segundos, Tyler morrerá. Os olhos do general se arregalaram. Como você sabe o nome dele? Eu não sei, disse Evelyn suavemente. Mas eu conheço o ferimento. Eu vi isso em Fallujah. Eu vi isso em Korangal. Deixe-me trabalhar. Ela é uma zeladora, general, protestou Sterling. Ela está delirando. O monitor emitiu um longo e agudo chiado. Linha reta. Ele se foi, disse Sterling, inclinando a cabeça teatralmente. Hora da morte. Ainda não, gritou Evelyn. Ela arrancou o braço das mãos do atendente distraído. Não olhou para o general para pedir permissão. Não olhou para Sterling. Ela se lançou sobre a bandeja, pegou o bisturi e subiu no banquinho. Pare-a! Gritou Sterling. Deixe-a trabalhar! Rugiu o general Hayes, colocando-se na frente dos atendentes e bloqueando-os com sua bengala. Evelyn não os ouviu. O mundo se reduziu a um quadrado de 10 centímetros no peito do soldado. Sem anestesia, sem tempo. Ela cortou a pele entre as costelas, uma incisão precisa e brutal. O sangue jorrou, escuro e furioso. Retractor, ela ordenou. Ela não olhou para ver quem lhe entregou. Sarah, tremendo, mas agindo por instinto, colocou o metal na palma da mão de Evelyn. Evelyn abriu as costelas. Lá estava. O saco pericárdico estava tenso, roxo, protuberante como um balão de água prestes a estourar. Fórceps, tesoura, corte. Era como furar um furúnculo. Sangue escuro explodiu do saco, espirrando no rosto de Evelyn e no macacão azul. A liberação da pressão foi instantânea. Paz internas, ordenou Evelyn. Ela enfiou a mão enluvada dentro do peito do soldado, agarrando o coração parado. Estava quente, escorregadio e terrivelmente imóvel. Vamos, ela sussurrou. Ela apertou. Massagem, liberação. Massagem, liberação. Vamos, fuzileiro naval. Não desista de mim. A sala estava silenciosa, exceto pelo barulho da massagem manual. Sterling estava encostado na parede, pálido como um lençol. O general chorava silenciosamente. Carga interna para 10, disse Evelyn. Sarah entregou-lhe as pás esterilizadas. Evelyn colocou-as diretamente sobre o músculo cardíaco. Despeje! O corpo se contorceu. Evelyn observou o coração. Ele deu uma batida, depois uma contração, depois uma forte contração rítmica. Bum! No monitor, uma linha verde subiu, depois outra, depois um ritmo constante. Bip, 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 ritmo sinusal. Sarah respirou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele voltou. Meu Deus, ele voltou. Evelyn não comemorou. Ela rapidamente prendeu o sangramento no músculo cardíaco, um corte no ventrículo. Sutura 2 era o Proline agora. Nos 20 minutos seguintes, a zeladora comandou a sala de trauma. Ela suturou o coração, colocou um tubo torácico e estabilizou a pressão.
Suas mãos, ásperas por anos esfregando pisos com produtos químicos agressivos, moviam-se com a elegância de uma pianista concertista. Quando ela finalmente tirou as mãos e retirou as luvas ensanguentadas, o paciente estava estável. Evelyn desceu do banquinho. Ela sentiu a adrenalina bater nela como um golpe físico. Ela limpou o sangue da bochecha com a manga, deixando uma mancha vermelha. Ela olhou para cima. Todos na sala estavam olhando para ela. As enfermeiras, os auxiliares, o general e o Dr. Sterling, que parecia prestes a vomitar. Ele precisa ir para a UTI, disse Evelyn, sua voz voltando ao tom rouco de zeladora. Observem sua produção. Verifiquem se há coagulopatia. Ela se virou para sair, com a cabeça baixa, pegando o balde de esfregão, que ainda mantinha a porta aberta. Espere, disse o general Reis com a voz embargada. Evelyn parou com a mão na ombreira da porta. Quem é você? Perguntou o general. Nenhum zelador faz uma toracotomia ao lado do leito. Evelyn não se virou. Apenas alguém fazendo o seu trabalho, senhor. Ela saiu para o corredor, pegou o esfregão e começou a limpar o rastro de sangue que havia deixado no chão. Mas a história não tinha acabado. Na verdade, o pesadelo estava apenas começando, porque quando Evelyn dobrou a esquina em direção aos elevadores, viu um rosto na TV montada na parede da sala de espera. Era uma reportagem sobre um serviço memorial. Hoje marca 4 anos desde a trágica tragédia no aeródromo de Brum e a desgraça da Major Evelyn Cross, a carniceira de Bagram. Evelyn congelou. O Dr. Sterling a seguiu. Ele estava a 3 metros de distância, segurando o celular, gravando-a. Ele olhou para a TV, depois para Evelyn e, em seguida, voltou a olhar para o celular. Um sorriso lento e malicioso se espalhou por seu rosto. Major Cross, sussurrou Sterling, percebendo o que estava acontecendo. A mulher que matou a filha de um senador na mesa. Você deveria estar na prisão. Evelyn segurou o cabo do esfregão. Vou ficar famoso, sussurrou Sterling, clicando em postar no vídeo que acabara de gravar. E você? Você vai voltar para o inferno. Evelyn não pegou o elevador. Ela desceu as escadas, ignorando o protesto gritante de seu quadril machucado. Ela chegou ao subsolo e invadiu o vestiário. Suas mãos, ainda tremendo levemente devido ao procedimento, tentavam abrir a fechadura com combinação. Ela precisava fugir novamente. Ela pegou seu casaco surrado e sua bolsa de lona. Dentro havia os $300 em dinheiro e um celular descartável. Era o suficiente para comprar uma passagem de ônibus para 3 estados adiante e desaparecer em outra cidade sem nome, outro emprego invisível. Mas quando ela chegou à saída dos funcionários, seu próprio celular, o verdadeiro, que ela raramente ligava, vibrou em seu bolso. Então vibrou novamente e novamente até se tornar uma vibração contínua contra sua coxa. Ela o tirou do bolso. A tela estava cheia de notificações, alertas de notícias, tags de mídias sociais, mensagens de texto de números que ela não reconhecia. É você? Meu Deus! Assassina de bebês. Eles a encontraram em Seattle. Ela clicou no primeiro link. Era uma postagem no Twitter que já tinha 50 mil retweets. A legenda dizia: a carniceira de Bagram, presa escondida como zeladora no St. Judas VA, acabou de agredir um médico e cortar um paciente. Onde está a segurança? O vídeo estava tremido, filmado verticalmente com um celular. Mostrava o caos após o trauma 1. Mostrava Evelyn, com os olhos arregalados, sangue espalhado pelo rosto e macacão azul, gritando com o Dr. Sterling, enquanto segurava um bisturi ensanguentado. Não mostrava a vida salva. Não mostrava o coração batendo. Mostrava apenas o que parecia ser uma faxineira enlouquecida atacando um cirurgião condecorado. Evelyn encostou-se na parede de concreto fria do beco atrás do hospital. O ar frio do inverno cortava seus pulmões. Tudo havia acabado. 4 anos se escondendo, engolindo seu orgulho, suportando a dor, desapareceram em 60 segundos. Dentro do hospital, a situação estava piorando. O Dr. Greg Sterling estava dando uma entrevista no saguão principal, cercado por equipes de reportagem rapidamente reunidas. Ele parecia abalado, corajoso e totalmente injustiçado. Foi aterrorizante, disse Sterling a um repórter do Canal 4, enxugando a testa com um lenço. Estávamos atendendo um paciente em estado crítico. De repente, essa funcionária da equipe de limpeza, Ivy, nós a conhecíamos apenas como Ivy, irrompeu no local. Ela estava incoerente, gritando sobre o Afeganistão. Ela me agrediu fisicamente, torceu meu pulso e pegou um bisturi não esterilizado. Mas ela não realizou uma toracotomia? Ela não salvou o paciente? Perguntou uma repórter perspicaz. Sterling zombou, com uma expressão de incredulidade em seu rosto. Salvou-o?
Ela quase o matou com uma mutilação imprudente e sem indicação, realizada em um ambiente não esterilizado. O paciente sobreviveu apesar da agressão porque minha equipe e eu conseguimos estabilizá-lo depois que a segurança a removeu. Ela é uma pessoa perigosa e agora sabemos por quê. Ela é a Major Evelyn Cross, a mulher que massacrou a filha do senador Sterling. Ele deixou a conexão pairar no ar. Os repórteres ficaram boquiabertos. A narrativa estava definida. O médico herói contra a assassina desonrada e atormentada por TPT, escondida entre eles. Na UTI, Sarah Jenkins assistia à reportagem em uma televisão montada perto da enfermaria. Ela tremia de raiva. "Isso é mentira", disse ela em voz alta. "Isso é uma maldita mentira." Ele estava congelando. O garoto estava morto. Evie o trouxe de volta. "Sarah, fique quieta." A enfermeira-chefe sussurrou, olhando nervosamente para os administradores do hospital, reunidos no canto com os advogados. "A narrativa já está definida. Não arruine sua carreira por um zelador. Especialmente aquele zelador." Sarah olhou através do vidro para a sala da UTI. Tyler Hayes, o filho do general, estava conectado a uma dúzia de máquinas, mas seu peito subia e descia suavemente. Ele estava vivo porque uma mulher chamada Evelyn Cross quebrou todas as regras do manual. Na sala de espera privada adjacente à UTI, o general Arthur Hayes estava sentado como uma estátua de pedra. Ele assistia ao noticiário sem som. Ele viu o rosto da mulher que salvou seu filho. A açougueira. "General", sussurrou seu assessor, estendendo um tablet. "O briefing do Pentágono sobre a Major Cross. É extenso. Dispensa desonrosa pendente de revisão. Destituída do posto, acusada de negligência grave, resultando na morte da primeira-tenente Cara Sterling no aeródromo de Bagram em 2020. O general olhou para o tablet, depois para o filho adormecido. Ele se lembrou do olhar nos olhos de Evelyn. Não era loucura. Era a clareza absoluta e assustadora do comando sob fogo cruzado. Ele se lembrou da maneira como ela lidou com aquele coração com reverência. "Cara Sterling", murmurou o general. "Filha do senador William Sterling." "Sim, senhor." "E o Dr. Greg Sterling, lá embaixo. Esse é o filho do senador, irmão de Cara." Os olhos do general se estreitaram. As peças se encaixaram com o som repugnante de artilharia sendo carregada. Uma cirurgiã desacreditada se escondendo como zeladora no hospital, onde o irmão de sua suposta vítima trabalhava. E agora esse irmão estava controlando a narrativa que a mandaria para a prisão perpétua. "Me traga as imagens brutas das câmeras de segurança da sala de trauma", ordenou o general, com voz baixa e perigosa. "Senhor", o administrador do hospital disse que as câmeras do Trauma 1 estavam com defeito durante o incidente, respondeu o assistente nervoso. O general levantou-se apoiando-se pesadamente na bengala. "Não funcionavam. Uma ova. Isto cheira a encobrimento. E odeio esse cheiro quase tanto quanto odeio o cheiro de cordite. Encontre a Major Cross antes da polícia e traga-a até mim." Evelyn não fugiu para 3 estados de distância. Não podia. A sua anca tinha se bloqueado completamente quando chegou à estação rodoviária. O ar frio e úmido transformava a velha ferida de estilhaço em um nexo de agonia cegante. Ela se refugiou em um apartamento de 90 metros quadrados no porão de um complexo decadente, perto do distrito industrial. Cheirava a mofo e macarrão instantâneo barato. Não havia itens pessoais, fotos, prêmios, apenas um catre, um fogão elétrico e os fantasmas que ela carregava consigo. Ela sentou-se na beira do catre, olhando para o chão. Não acendeu as luzes. O brilho azul do seu celular iluminava a pequena caixa de lata que ela guardava debaixo do piso sob a cama. Ela a abriu. Dentro não havia dinheiro nem drogas. Era uma medalha de estrela de prata manchada e uma foto de uma jovem sorridente em trajes de voo. "Tenente Cara Sterling", Evelyn tocou a foto. "Eu tentei, Cara." Ela sussurrou para o quarto vazio. "Eu tentei tanto." A dor em seu quadril estava se tornando insuportável, confundindo os limites entre o passado e o presente. O cheiro de mofo desapareceu, substituído pelo cheiro de combustível JP-8 queimado e poeira afegã pulverizada. Flashback. Aeródromo de Bagram, Afeganistão, agosto de 2020. O calor era um peso físico, 43 degs à sombra, mas não havia sombra na pista. A Major Evelyn Cross, chefe de trauma, estava do lado de fora das abas de lona do CSH. Hospital de Apoio ao Combate, apertando os olhos contra o brilho. "Onde está aquele voo, sargento?" gritou ela por cima do rugido de um 130 que estava decolando. "Há 10 minutos, major. Eles sofreram fogo pesado durante a extração. VIP a bordo. A filha do senador Sterling é a piloto.
Evelyn sentiu um nó no estômago. VIPs significavam política. Política significava atrasos. Atrasos significavam morte em seu trabalho. O senador William Sterling estava visitando Bagram em uma missão de investigação que envolvia principalmente apertos de mão para fotos, enquanto retardava as operações reais. O Black Hawk chegou em alta velocidade, deixando um rastro de fumaça. Ele bateu com força na pista, quicando uma vez antes de parar. Os médicos já estavam correndo. Quando tiraram a tenente Cara Sterling da cabine, Evelyn soube que era tarde demais. O traje de voo estava encharcado de sangue devido a um ferimento catastrófico no pescoço. Os estilhaços não atingiram seu colete à prova de balas. Mesmo assim, eles a levaram para a sala de trauma. Evelyn assumiu a liderança. Sem sons respiratórios. Chá desviou para a esquerda. Hemorragia maciça, gritou Evelyn, com as mãos se movendo automaticamente. Ela olhou nos olhos de Cara Sterling. Eles estavam fixos e dilatados. Ela está inconsciente, Major. Está assim há pelo menos 15 minutos, disse o capitão Davis, seu segundo em comando, em voz baixa. Evelyn conhecia os protocolos. Em uma situação de vítimas em massa, que era o que estava se tornando rapidamente, à medida que o resto da tripulação de Carr era descarregada, você não desperdiça recursos com os mortos. Você faz a triagem. Decida, disse Davis. Antes que Evelyn pudesse falar, as abas da tenda se abriram. O senador William Sterling entrou, cercado por uma falange de assessores e oficiais militares. Ele estava impecável, com seu colete caqui passado. Onde ela está? Onde está minha filha? Exigiu o senador. Ele viu Cara na mesa. Ele viu a quietude. Cuide dela. Faça alguma coisa. Senador, por favor, afaste-se, disse Evelyn, com a voz tensa. Estamos avaliando. Não me avalie, Major. Essa é minha filha. Opere. Reanime-a. Faça o que for preciso. Ele estava histérico, agarrando a blusa cirúrgica de Evelyn. As câmeras que o acompanhavam o dia todo agora estavam apontadas para a sala de trauma, capturando a dor crua de um pai, mas também comprometendo o campo estéril e criando caos. Evelyn olhou para o monitor, que mostrava uma linha reta há 20 minutos. Senador, sinto muito, disse Evelyn, colocando a mão sobre o monitor para bloquear a visão. Ela se foi. Seus ferimentos eram incompatíveis com a vida. O senador ficou rígido. Seu rosto ficou com uma tonalidade roxa assustadora. Você nem tentou. Você está apenas parado aí. Seu incompetente. Você a deixou morrer porque não queria sujar as mãos, senhor. Ela estava morta ao chegar. O transporte atrasou porque sua comitiva liberou o espaço aéreo para sua chegada, disse Evelyn, o cansaço a tornando imprudente com a verdade. O silêncio na tenda era absoluto. O senador olhou para as câmeras, que haviam capturado sua acusação. Sua dor instantaneamente se transformou em pura raiva política. Você está acabada, Major. Ele sussurrou, inclinando-se para que apenas ela pudesse ouvir. Vou enterrar você. Você está bêbada. Você está drogada. Você hesitou. Essa é a história. E ninguém me vence. A investigação durou 3 meses. Foi um tribunal irregular. Os registros médicos foram alterados. Testemunhas como o capitão Davis foram repentinamente transferidas para bases na Groenlândia ou silenciadas com ameaças às suas aposentadorias. O senador Sterling, um membro poderoso do Comitê das Forças Armadas, puxou todos os cordões. Evelyn foi retratada como uma cirurgiã cowboy exausta e viciada em opiáceos que congelou sob pressão e deixou um herói morrer. Eles a destituíram de seu posto, tiraram sua licença médica. Eles não a enviaram para Leavenworth apenas porque não queriam um julgamento público onde ela pudesse falar. Eles simplesmente a destruíram e a deixaram apodrecer. Presente. Evelyn voltou à realidade quando uma sirene soou do lado de fora da janela de seu apartamento. Luzes azuis e vermelhas cortavam a escuridão de seu apartamento no porão. Eles estavam aqui. Ela se levantou, com uma dor lancinante no quadril. Ela pegou a bolsa de emergência. Ela pegou a caixa de lata. Alguém bateu na porta frágil. Evelyn Cross, aqui é o Departamento de Polícia de Seattle. Abra a porta. Ela olhou para a pequena janela de saída no alto da parede dos fundos. Era sua única saída. Ela dava para um beco usado para a coleta de lixo. Abra a porta, ou vamos arrombá-la. Evelyn enfiou a caixa de lata na bolsa. Arrastou uma cadeira para debaixo da janela. Cada movimento era uma agonia. Ela subiu, empurrando a janela para abrir. O ar frio atingiu seu rosto molhado. Barulho. A porta da frente se abriu em pedacinhos. Feixes de luz de lanternas cortavam a poeira. Parada. Mãos onde eu possa ver. Evelyn não parou. Com um grunhido de esforço que parecia rasgar seu próprio corpo ao meio,
Ela se arrastou pela pequena janela e caiu no asfalto do beco, aterrissando com força em seu quadril machucado. Ela gritou em sua manga. Ela está nos fundos. Vá, vá! Evelyn se levantou rapidamente, mancando para as sombras, uma fugitiva mais uma vez. Mas desta vez, o mundo inteiro estava assistindo. E o homem cuja vida ela havia salvado no deserto, o homem cujo filho ela havia acabado de salvar naquela noite, era a única pessoa que poderia ter o poder e a vontade de parar de fugir e começar a revidar. Se o general Hayes pudesse encontrá-la antes da polícia, ou pior, antes que Greg Sterling chegasse até ela, talvez os mortos pudessem finalmente descansar. Mas enquanto Evelyn mancava na noite, ela sabia que as chances eram piores do que em qualquer campo de batalha em que ela já estivera. A cidade de Seattle se transformava à noite. As torres tecnológicas reluzentes e as cafeterias desapareciam em um labirinto de becos escorregadios e sombras. Para Evelyn Cross, esse era um terreno familiar. Não a cidade em si, mas o ato de sobreviver. Ela mancou pelo bairro de Pioneer Square, com o quadril doendo a cada passo. A adrenalina já havia sido metabolizada há muito tempo, deixando para trás uma exaustão fria e trêmula. Ela precisava sair das ruas. Os scanners da polícia estariam cheios de sua descrição. Mulher branca, na casa dos 40 anos, perigosa, instabilidade mental. Ela encontrou refúgio temporário em uma lavanderia 24 horas. O atendente estava dormindo nos fundos. Evelyn se encolheu em um canto perto das secadoras, o calor penetrando em seus ossos congelados. Ela puxou o capuz para baixo. Precisava pensar. Fugir era uma tática de curto prazo, não uma estratégia. Ela não tinha carro, tinha pouco dinheiro, e seu rosto estava em destaque em todas as plataformas de mídia social do hemisfério ocidental. Eles vão me encontrar, ela percebeu. É uma questão de horas. De volta ao Hospital St. Jude, a caçada estava tomando uma forma diferente. O general Arthur Hayes havia tomado o escritório do administrador do hospital. Ele não havia pedido permissão. Simplesmente entrou, ladeado por 2 policiais militares que havia chamado da base próxima, e sentou-se. General, isso é altamente irregular, gaguejou o administrador, um homem nervoso chamado Sr. Henderson. Este é um hospital civil. Você não tem jurisdição aqui. Meu filho está internado na sua UTI, disse Hayes, com a voz parecendo cascalho sendo moído em um misturador. Isso me dá um interesse particular. E como a mulher que o salvou está sendo caçada como um animal, com base na palavra de um homem em quem eu não confiaria nem para descascar batatas, estou estabelecendo jurisdição. Hayes apontou sua bengala para o administrador. Agora, as imagens de segurança da Trauma 1. Você disse que elas não funcionaram. Quero falar com o seu diretor de TI agora. 10 minutos depois, um jovem técnico de TI aterrorizado chamado Kevin estava diante do general. Kevin, disse o general suavemente, tenho netos mais velhos do que você. Quero que seja honesto comigo. As câmeras não funcionaram? Kevin olhou para o Sr. Henderson, depois para o imponente general e em seguida para o chão. Não, senhor. Kevin, gritou Henderson. Não falharam, disse Kevin. O Dr. Sterling pediu-me para apagar o ficheiro. Disse que era uma questão sensível de privacidade do paciente. Disse que, se não o fizesse, mandaria despedir-me. Mas eu fiz uma cópia de segurança. O general sorriu. Era um sorriso frio e predatório. Você é um bom homem, Kevin. Mostre-me. Viram as imagens no grande monitor do administrador. Era alta definição, nítida. Eles viram o caos, viram Sterling congelar. Viram-no a mexer na agulha, suando em pânico. Depois viram Evelyn no ecrã. Ela não parecia uma zeladora. Movia-se com uma economia de movimentos assustadora. A maneira como ela desarmou Sterling não foi um ataque. Foi a neutralização de uma ameaça ao paciente. O Torectoy foi brutal, sim, mas preciso. O general, um veterano de 3 guerras, sabia como era a competência. Ele a viu massagear o coração de seu filho. Ele a viu suturar o ferimento. Ele viu o Dr. Sterling pegar seu telefone e gravá-la somente depois que o perigo havia passado. Ela não o atacou, sussurrou Hayes. Ela o aliviou do comando. Ele se virou para o administrador. Onde está o Dr. Sterling agora? Ele está na sala de imprensa, disse Henderson, suando. O senador Sterling acabou de chegar. Eles estão dando uma declaração conjunta. O general se levantou. Vamos. Lá embaixo, a sala de imprensa estava lotada. O senador William Sterling, parecendo um estadista enlutado, mas estoico, estava no pódio. Seu filho Greg estava ao lado dele, com o braço em uma tipóia que ele definitivamente não precisava. Meus amigos, disse o senador, com sua voz rica e treinada,
É uma tragédia que nossos veteranos sejam tão frequentemente deixados para trás pelo sistema. Essa mulher, a Major Cross, é um símbolo desse fracasso. Destruída pela guerra, viciada em drogas, perigosa. Esta noite, ela atacou meu filho, um cirurgião dedicado, em um surto psicótico. Precisamos encontrá-la antes que ela machuque mais alguém. Ela quase matou o paciente, acrescentou Greg, aproximando-se do microfone. Se eu não tivesse intervindo para estabilizar a situação, mentirosa. A palavra não foi gritada. Foi dita com autoridade tranquila e absoluta do fundo da sala. As câmeras se viraram. O general Hayes estava ali. Ele não olhou para a imprensa. Ele olhou diretamente para o senador. General Hayes, o senador sorriu com rigidez. Estamos todos aliviados por seu filho estar estável. Meu filho Greg aqui. Seu filho Greg. Hayes interrompeu, caminhando lentamente em direção ao pódio, a multidão se abrindo para ele. É um covarde. E você é uma fraude, William. A sala explodiu em sussurros. General, você está emocionado, disse o senador, seu sorriso vacilando. Podemos discutir isso em particular. Não, disse Hayes. Vamos discutir isso agora. Você enterrou a verdade sobre Bram para salvar seus números nas pesquisas. E agora está tentando enterrar a mulher que salvou meu filho para salvar a reputação do seu filho. Isso acaba hoje à noite. Hayes virou-se para as câmeras. A polícia está procurando a pessoa errada. A mulher que vocês conhecem como zeladora é a melhor cirurgiã de combate que este país já produziu. E eu vou encontrá-la antes de vocês. Ele saiu, deixando o senador atordoado sob o brilho dos flashes. Mas Hayes sabia que o tempo estava passando. Ele havia comprado o Evil a tempo, mas não havia comprado sua segurança. A polícia tinha suas ordens. Ele pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Um contratado particular. Um rastreador. Encontre-a, disse Hayes. Não se envolva. Apenas me dê as coordenadas e traga um médico. Ela está ferida. Evelyn não conseguiu passar a noite na lavanderia. O atendente acordou e ameaçou chamar a polícia. Ela estava de volta às ruas às 3 horas da manhã. Seu corpo estava desligando. A infecção no quadril, agravada pela queda e pelo frio úmido, estava causando picos de febre em seu organismo. Ela agora estava alucinando. As luzes da rua pareciam balas traçantes. O som de um carro passando parecia o rotor de um helicóptero Black Hawk. Apenas deite-se. Uma voz sussurrou em sua cabeça. Apenas pare, Evie. É mais fácil. Ela tropeçou em um canteiro de obras perto da orla. Estava cercado, mas ela encontrou uma brecha. Ela rastejou para dentro de uma estrutura de concreto semi-acabada, enrolando-se em uma pilha de isolamento. Ela fechou os olhos. Major Cross. Seus olhos se abriram rapidamente. Não era um sonho. Em pé ao lado dela estava Sarah Jenkins, a enfermeira da unidade de trauma. Ela vestia um casaco grosso e segurava uma lanterna. Atrás dela estava o general Hayes. Como? Evelyn perguntou, tentando se sentar, mas sem conseguir. Você deixou seu celular desligado, disse Sarah gentilmente, ajoelhando-se ao lado dela. Eu rastreei o sinal. Eu sabia que você não sairia da cidade. Você não foge de uma briga, não é? Evelyn olhou para o general. Ela esperava algemas. Ela esperava raiva. Em vez disso, o general tirou seu casaco de lã caro e o colocou sobre o corpo trêmulo dela. Precisamos levá-la a um hospital, disse Sarah, verificando o pulso de Evelyn. Ela está com febre alta, séptica. Sem hospital, disse Evelyn com voz rouca. Polícia, eles vão me prender. Deixe-os tentar. Hayes rosnou. Sarah, você pode estabilizá-la aqui ou em um abrigo? Tenho um kit, disse Sarah, abrindo sua bolsa. Posso começar com antibióticos e fluidos, mas ela precisa descansar. Eles a levaram não para um hospital, mas para a residência particular do general, uma propriedade isolada nos arredores da cidade. Era uma fortaleza. Por 2 dias, Evelyn ficou inconsciente. Ela viu Sarah trocando seu soro. Ela viu o general sentado na poltrona perto da janela lendo arquivos, observando-a. Quando ela finalmente acordou e a febre havia baixado, era manhã. O quarto estava claro e limpo. Cheirava a lavanda, não a antisséptico. Ela se sentou. Seu quadril estava devidamente enfaixado. Ela estava vestindo um pijama limpo. O general estava lá. Ele fechou o arquivo e olhou para ela. Você dormiu por 48 horas, disse ele. Meu trabalho, Evelyn começou. Você está demitida, disse Hayes secamente. Mas acho que você é super qualificada para o trabalho de custódia, de qualquer maneira. Ele se levantou e caminhou até a beira da cama. Parecia mais velho do que no hospital. O peso do que ele havia descoberto era grande para ele. Eu assisti às imagens, Evelyn. Todas elas. As imagens da cirurgia do meu filho. E ele fez uma pausa.
sua voz tremendo levemente. Eu obtive os registros confidenciais do satélite do Bram. 14 de agosto de 2020. Evelyn congelou. Você não poderia. Eles são sigilosos, apenas para o Comitê de Inteligência do Senado. Eu tenho amigos em lugares baixos, disse Hayes. Eu sei que o senador atrasou o transporte. Eu sei que o espaço aéreo foi fechado para a sessão de fotos dele. Eu sei que a filha dele já estava morta antes de chegar à sua mesa. Evelyn olhou para as mãos. Ele precisava de um vilão. Eu era o chefe do trauma. Era minha mesa, minha responsabilidade. Então você assumiu a culpa, disse Hayes. Você deixou que destruíssem sua vida para proteger a memória da filha dele ou para proteger os militares de um escândalo. Cara Sterling era uma heroína, sussurrou Evelyn. Se a verdade viesse à tona, que a vaidade do próprio pai a matou, isso teria destruído seu legado. Teria transformado sua morte em um circo político. Achei que se assumisse a culpa, ela poderia descansar em paz. E o senador prometeu que financiaria uma blindagem melhor para os pilotos se eu ficasse calada. O general bateu com a mão na mesinha de cabeceira, fazendo Evelyn pular. Ele mentiu, gritou Hayes. Ele não financiou nada. Ele cortou o orçamento 6 meses depois. Ele usou você, Evelyn. Ele a mastigou, cuspiu e riu durante toda a campanha para a reeleição. E agora ele está fazendo isso de novo com o filho. Hayes tirou um tablet do paletó. Olhe isso. Ele mostrou a ela um clipe de notícias. Era daquela manhã. Últimas notícias. O senador Sterling pede a corte marcial imediata de uma zeladora desonesta. Alega que ela roubou narcóticos do hospital. Eles estão plantando provas agora. Hayes disse que encontraram fentanil no seu armário. E eu sei que você não colocou isso lá. Evelyn riu, um som seco e amargo. Eu nem tomo Tylenol, general. Eu preciso da dor. Eu sei, disse Hayes. Mas o mundo não sabe. Eles acham que você é um monstro. Ele se inclinou para perto. Eu posso fazer isso desaparecer, Evelyn. Posso conseguir uma nova identidade para você. Posso levá-la para o Canadá. Você pode desaparecer de verdade desta vez. Evelyn olhou para a janela. Liberdade. Silêncio. Sem mais lutas. Ou, disse o general, com os olhos brilhando, podemos queimá-los. Podemos entrar naquele hospital com as provas que tenho e mostrar ao mundo quem são os verdadeiros carniceiros. Estou cansada, general, disse Evelyn suavemente. Sou apenas uma zeladora. Não, disse Hayes. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Dentro estava a insígnia de sua patente, as folhas de carvalho douradas de um major. Eu mandei refazer isso esta manhã. Hayes disse, meu filho está acordado. Evelyn, ele quer conhecê-la. Ele quer agradecer à oficial que salvou sua vida. Evelyn tocou a medalha de ouro. Sentiu as lágrimas brotarem quentes e rápidas. O que você quer fazer, major? Perguntou Hayes. Evelyn fechou a mão em torno da insígnia. A aspereza em sua voz desapareceu. A curvatura em seus ombros desapareceu. Ela olhou para cima e, pela primeira vez em 4 anos, o fantasma da ala 4 se foi. Quero meu bisturi de volta, disse ela. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 horas no átrio principal do Hospital de Veteranos St. Jude. Ela foi planejada para ser uma volta da vitória para o senador William Sterling. A narrativa foi polida. O perigoso fugitivo ainda estava foragido. Seu filho era um herói que havia limpado a bagunça dela. E ele estava anunciando um novo projeto de lei para aumentar a segurança nos hospitais do VA. Um projeto de lei que convenientemente canalizaria milhões para uma empresa de defesa da qual ele era acionista. A sala estava lotada. Repórteres, câmeras, funcionários do hospital e até mesmo alguns pacientes curiosos se alinharam nas varandas com vista para o átrio. O Dr. Greg Sterling estava ao lado de seu pai, com uma aparência solene em seu jaleco branco novo, o braço ainda dramaticamente suspenso em uma tipóia da qual ele não precisava. Vivemos em tempos perigosos, bradou o senador no microfone, sua voz ecoando no teto de vidro. Quando nossos médicos são atacados pelas mesmas pessoas contratadas para varrer o chão, sabemos que o sistema está falido. Essa mulher, Evelyn Cross, é um sintoma de uma podridão. O som das portas duplas na parte de trás do átrio se abrindo cortou o discurso do senador como uma faca. Cabeças se viraram, câmeras se giraram. Caminhando pelo corredor central, não estava um fugitivo algemado. Era o general Arthur Hayes em uniforme de gala, o peito coberto de fitas e estrelas. E caminhando ao lado dele, não mais em um macacão azul sujo, mas em um uniforme de gala emprestado, com as folhas de carvalho douradas de um major nos ombros, estava Evelyn Cross. Ela não estava mancando. Ela estava marchando,
Um murmúrio de choque percorreu a sala. A câmera fez um zoom em seu rosto, limpo, determinado e totalmente destemido. "Segurança!" gritou o senador Sterling, perdendo a compostura instantaneamente. "Prendam essa mulher! Ela é uma fugitiva!" 2 seguranças se adiantaram com as mãos nos tasers, mas o general Hayes simplesmente levantou a mão. "Recuem, senhores. A menos que queiram explicar ao Pentágono por que interferiram em uma investigação militar em andamento." Os guardas congelaram. A autoridade na voz de Hayes era absoluta. Evelyn caminhou diretamente para o pódio. O senador olhou para ela com uma mistura de ódio e medo genuíno. Greg Sterling parecia querer desaparecer no chão. "Major Cross", sussurrou o senador, afastando-se do microfone. "Você está cometendo um erro. Vou enterrá-la tão fundo que você nunca mais verá o sol." Evelyn não olhou para ele. Ela se aproximou do microfone. Ela olhou para o mar de rostos, as enfermeiras com quem havia trabalhado por meses, que nunca souberam seu nome, os médicos que a ignoraram, os repórteres que a difamaram. "Meu nome é Major Evelyn Cross", disse ela. Sua voz era firme, amplificada pelo átrio. "Nos últimos 6 meses, tenho limpado o chão deste hospital. Esvaziei o lixo de vocês, lavei os lençóis de vocês e observei." Ela se virou para Greg Sterling. "Observei você, doutor. Observei você ignorar os chamados. Observei você falsificar prontuários. E há 2 noites, observei você congelar enquanto um soldado morria na sua mesa." "Ela está mentindo", gritou Greg, com o rosto vermelho, dando um passo em direção a ela. "Ela é louca. Ela me atacou." "Reproduza a fita", ordenou o general Hayes. Na enorme tela de projeção atrás do pódio, destinada à apresentação em PowerPoint do senador. A transmissão mudou. Não eram os slides do senador. Era a filmagem de segurança da sala de trauma. 1. A sala ficou em silêncio. Eles assistiram ao zelador diagnosticar o Tempernard. Eles assistiram Greg Sterling entrar em pânico. Eles assistiram à incisão que salvou a vida. Eles viram com clareza de alta definição que não houve agressão, apenas um resgate. Eles viram o momento em que Evelyn colocou a mão no peito e massageou o coração para trazê-lo de volta à vida. "Esse vídeo foi adulterado", gritou o senador, tentando bloquear a tela com o corpo. "Desliguem isso. Isso é uma farsa. Temos mais", disse Evelyn calmamente. A tela mudou novamente. Desta vez, era um documento digitalizado. Um registro de voo do aeródromo de Bagram, datado de 14 de agosto de 2020. Ele mostrava uma ordem de retenção VIP assinada pelo senador William Sterling, atrasando o transporte médico da tenente Cara Sterling em 45 minutos. A multidão ficou boquiaberta. Os repórteres digitavam freneticamente, sentindo que era a notícia da década. Os flashes explodiram como tiros staccato. "Você matou sua filha, senador", disse Evelyn, sua voz baixando para um sussurro que rugiu pelos alto-falantes. "Você queria uma foto na pista. Ela pagou com a vida. E você me transformou em bode expiatório porque não suportava se olhar no espelho." O senador ficou parado ali, abrindo e fechando a boca, com o rosto pálido. O animal político finalmente havia sido encurralado. A mentira que sustentou sua carreira por 4 anos evaporou-se à luz da verdade. "E você, Evelyn", virou-se para Greg. "Você apagou a filmagem. Você colocou drogas no meu armário. Tentou me destruir para esconder sua própria incompetência. Você não é médico, Greg. Você é um risco." Greg tremia. Ele olhou para o pai em busca de ajuda, mas o senador estava olhando fixamente para o registro de voo na tela, seu legado sendo incinerado em tempo real. "General Hayes", disse Evelyn, afastando-se do microfone. "Eles são todos seus." A polícia militar entrou em ação. Não por Evelyn, mas pelos Sterlings. Enquanto o senador ouvia seus direitos, gritando sobre conspirações, Greg foi levado embora chorando. O átrio explodiu. Não em aplausos. Isso não era um filme, mas no barulho elétrico caótico da justiça finalmente vindo à tona. Evelyn não ficou para as entrevistas. Ela não esperou pelos pedidos de desculpas. Ela saiu do palco. Sarah Jenkins estava esperando por ela na saída. A enfermeira estava chorando, sorrindo através das lágrimas. "Você realmente sabe como deixar um emprego, Eve." Sarah disse que era hora de uma mudança de carreira. Evelyn sorriu. Era a primeira vez que ela sorria genuinamente em anos. O peso tinha desaparecido. A dor no quadril agora era apenas uma dor surda. "E agora?", perguntou Sarah. "Reintegração? Chefe de cirurgia." Evelyn olhou para trás para o hospital. Ela viu os pacientes. Ela viu a equipe. Ela viu o trabalho que ainda precisava ser feito.
O General Hayes me ofereceu minha comissão de volta, disse Evelyn. Mas acho que cansei de ordens. Há uma clínica em Detroit, no centro da cidade, com poucos recursos. Eles precisam de um cirurgião que saiba trabalhar com nada além de um bisturi e uma oração. Sem política, apenas medicina. Eles teriam sorte em ter você, disse Sarah. Uma coisa primeiro, disse Evelyn. Ela caminhou em direção aos elevadores. Ela precisava ir à UTI. Tyler Hayes estava acordado. Ele estava pálido, fraco e conectado a tubos, mas seus olhos estavam abertos. Quando Evelyn entrou, ele virou a cabeça. Ele não sabia quem ela era. Ele apenas viu uma mulher em um uniforme de gala. Mãe, ele sussurrou. Evelyn caminhou até a beira da cama. Ela pegou a mão dele. Estava quente. O pulso estava forte, regular, vivo. Descanse, soldado, disse ela suavemente. Você vai ficar bem. Eu te conheço? Perguntou Tyler, apertando os olhos. Eu tive um sonho. Uma zeladora estava segurando meu coração. Ela me disse para não desistir. Evelyn apertou a mão dele. Ela não o corrigiu. Ela não precisava do crédito. Ela não precisava da fama. O bater do coração dele contra as pontas dos dedos dela era a única medalha de que ela precisava. Apenas um sonho, disse Evelyn Cross. Apenas um fantasma passando. Ela se virou e saiu do quarto, deixando a porta aberta lá atrás de si. Ela caminhou pelo corredor, passou pelo armário de suprimentos, passou pelo balde amarelo de esfregão e saiu para a luz brilhante e ofuscante de um novo dia. O zelador tinha ido embora. O cirurgião estava de volta. E desta vez, ela não estava se escondendo de ninguém. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que nos recusamos a ver. Evelyn Cross perdeu tudo para salvar a reputação de um político, mas ela arriscou tudo novamente para salvar a vida de um único soldado. Isso nos faz pensar: quem são as pessoas invisíveis em sua vida? Aqueles que limpam o chão, servem café, dirigem ônibus. Que histórias elas escondem? Se a história de Evelyn te emocionou, clique no botão curtir. Isso nos ajuda a contar mais histórias sobre os heróis anônimos entre nós. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um drama da vida real. E conte-nos nos comentários. Você já conheceu um herói disfarçado? Obrigado por assistir.